tenho um vídeo falando sobre os alunos de Beryl, e dentre esses alunos existem aqueles mais fortes e aqueles mais fracos. Claro, mesmo os fracos ainda são pessoas muito poderosas e famosas, mas ainda assim, dentre os pupilos existe um claro ranking dos mais fortes até os mais fracos. Então hoje vamos falar sobre a força desses alunos. Quem são os alunos mais fortes do Beryl e qual é o meu ranking baseado no que eu li na novel? Eu sou o Diogo, dono do canal de animes, e te convido a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda porque está perdendo tempo. Eu faço vários vídeos de anime que eu sei que você vai gostar e não custa nada me dar uma chance porque você não vai se arrepender disso. Então se junte à comunidade e entre para a nossa família. E antes de começar, eu já queria falar que essa ordem é a minha opinião, que eu li a Light Novel, e principalmente as duas primeiras colocadas podem mudar de posição, tá? As duas primeiras colocadas não são tipo, uma é muito mais forte do que a outra, é tipo, são iguais. Então pode variar um pouco. Em uma situação, uma pode ganhar, em outra situação, outra pode ganhar. As primeiras colocadas são meio que a mesma coisa. E vamos começar, que em primeiro lugar eu coloco a Lúcia. A Lúcia, sem sombra de dúvidas, é um dos maiores gênios que o Beryl já ensinou na sua vida. Ela também é a pessoa mais famosa dentre os seus discípulos, chegando a ser uma pessoa-chave dentro do Império. Ela é alguém realmente importante, ela é alguém que a própria realeza confia, e isso é um mérito muito grande. E eu sei que existem outros famosos, como a Selna, que é uma aventureira muito famosa, a Ficiel, que é o ace do corpo mágico, mas no meu ver a Lúcia é a mais famosa, não tem jeito, ela é a comandante dos cavaleiros. E a Lúcia começou a treinar muito cedo com o Beryl no dojo, sendo uma das poucas alunas que nós conhecemos que terminaram o treinamento com ele. Além de ser extremamente talentosa, a Lúcia também é muito determinada e possui uma forte força de vontade, e é o que permitiu que ela fosse tão direta em sua subida ao poder, em sua subida na carreira. E isso foi logo após ela sair do dojo, não demorou muito tempo não, ela foi muito rápida. E claro, sua habilidade vive à altura dos elogios que ela recebe. Quando ela ainda era nova, após concluir seu treinamento no dojo, ela entrou na Ordem dos Cavaleiros com perfeição, derrotando todos os candidatos e instrutores que estavam lá para testar ela. Nenhum deles a venceu, e naquela época ela era muito jovem, nem adulta ela era ainda. E ao entrar na Ordem, ela continuou se aperfeiçoando e rapidamente se tornou a comandante da Ordem, provando sua força ao ganhar o título. E o estilo de combate da Lúcia também é um estilo muito perigoso para muitas pessoas, porque ela foca principalmente em velocidade. A Lúcia é uma das personagens mais rápidas de toda a obra. A Lúcia é tão rápida que o Beryl usa ela como parâmetro para medir a velocidade de outras pessoas. E ao combinar sua extrema velocidade com a esgrima que o Beryl ensinou para ela e que ela poliu, seus ataques são afiados e precisos, carregando uma poderosa força por trás deles. E porque ela é muito rápida, ela não permite que seus oponentes ataquem ela, ao mesmo tempo que ela não perde nenhuma abertura para atacar com tudo que tem. Ela é como se fosse uma tempestade. Ela acaba com seus inimigos de forma rápida e precisa. Muitas vezes nós até vimos ela acabar com seus oponentes antes do Beryl terminar os dele. E em primeiro lugar também temos a Selna, ou Surena como é falado no anime. E essa diferença de pronúncia é porque o nome dela é Selna, porém a pronúncia de Selna em japonês é Surena. Então chame como você quiser, os dois estão certos. E ela está em primeiro lugar também porque ela rivaliza diretamente com a Lúcia. As duas são meio que realmente iguais, rivais. Porém, as áreas em que elas atuam são completamente diferentes e por isso elas têm experiências diferentes. Além de, claro, seus estilos são opostos. Por isso, pra mim, depende muito do lugar e das circunstâncias, mas em uma luta entre as duas, qualquer uma delas poderia ganhar. Dependendo do lugar e de como foi, a Lúcia. Dependendo do lugar e de como foi, Selna. Selna é outra aluna extremamente bem sucedida do Beryl, sendo tão famosa quanto a própria Lúcia, só que dessa vez em outro meio. Dentre os aventureiros, os guerreiros e as pessoas normais, a Selna é extremamente popular e famosa. Ela é alguém que treinou com Beryl por apenas 3 anos quando era criança, isso porque depois disso ela foi adotada e se mudou da vila, mas ela definitivamente aprendeu muito com ele e isso mostra o gênio dela, porque ela passou 3 anos quando criança e carrega muitas coisas com ela até hoje em dia. E Selna é extremamente forte, o suficiente para se tornar uma aventureira de classificação negra, e a classificação mais alta e dita por ser
lendária. Então, essa é uma classificação que muitas pessoas apenas sonham em ter, mesmo os mais poderosos não têm expectativa de chegar nesse lugar, e ela chegou. Assim como a Lúcia, ela tem seu próprio estilo de combate, onde no seu próprio estilo ela introduz algumas coisas que aprendeu com Beryl no passado. No caso, ela usa espadas duplas com uma alta proficiência, e embora seja extremamente rápida, não é tão rápida quanto a Lúcia. Mas o seu estilo é mais selvagem e baseado em força e imprevisibilidade. Ela é selvagem com seus ataques como se fosse um animal feroz, e justamente por ser assim, ela é imprevisível com seus próximos movimentos, e esses ataques são carregados por uma força absurda que a Selena possui, porque ela é muito forte. E então, quando em cima disso ela joga os ensinamentos de Beryl e suas técnicas, ela fica ainda melhor. Selena é uma das pessoas mais poderosas do país, e não é à toa que eu também coloco ela aqui em primeiro lugar, rivalizando com a Lúcia. Em terceiro lugar, eu coloco Ficel, porque ela é um monstro. Embora a Ficel esteja no terceiro lugar, pra mim ela rivaliza diretamente com a Lúcia e Selena. Pra mim, ela não perderia pra elas instantaneamente. Ela poderia dar uma boa luta contra elas. Ela é a aluna mais talentosa que o Beryl já ensinou. A Ficel é um gênio mesmo dentre os gênios. Tanto que não é à toa que ela realmente rivaliza com as outras. Ela é especial. Primeiro, desde cedo, ela estudou esgrima com Beryl e tinha um grande foco nela e também um grande talento. Treinando até o extremo para ficar melhor, ela se dedicava muito à sua espada. E dessa forma, ela se tornou alguém muito proficiente e mostrou o seu talento. E por cima disso, ela se formou oficialmente no dojo, só terminando seu treinamento no dojo quando o Beryl viu que ela já tinha aprendido o suficiente e que era hora de ir embora. Então a Ficel tem uma base muito sólida e habilidades muito boas também. Depois disso, ela descobriu seu talento para magia e passou anos treinando sob a tutela de Lucy, que é outra pessoa extraordinária desse mundo. Então ela teve 2 professores absurdos. E bom, Ficel tem muito talento para magia também. Não é à toa que ela se tornou uma bruxa exemplar. Ela é o ace do corpo de magia. Ela é uma das bruxas mais poderosas do país. Mas ela é mais do que isso. Ficel já demonstrou não apenas ser um gênio ao treinar esgrima e magia até grandes alturas, mas ela combina os dois de forma espetacular. Usando a magia da espada, ela pode usar magia através da espada. E dessa forma, o estilo de combate dela é literalmente roubado, é cheat, tá cheatadíssima, o horário dela tá bugado. Ela pode usar diversas magias a longa distância, que é a maior arma de um mago, ao mesmo tempo que ela luta combates corpo a corpo, que é a maior arma de um espadachim. Para melhorar, ela pode usar magia simultaneamente para dividir o foco do seu inimigo, então ela usa magia, a pessoa foca na magia e ela vai e ataca, ou ela vai e ataca, a pessoa foca nela e ela usa magia, acertando o seu oponente assim. E claro, a magia dela é muito poderosa e muito rápida. Pense na magia dela como tão rápida quanto a Lúcia e tão poderosa quanto Selena. Isso é a magia dela. Então o oponente não fica apenas de olho nela, tem que ficar de olho nela e na magia dela ao mesmo tempo. Ele tem 2 oponentes em apenas uma pessoa. Ela pode lutar à distância, de perto, de médio alcance, de qualquer forma que você pensar. Ela é seu próprio suporte. E ela usa isso de forma excelente para controlar o fluxo das batalhas. Tanto que nós vemos uma vez, ela lutou contra Beryl e quase venceu. O único motivo pelo qual ela perdeu é porque o Beryl tem mais experiência de vida, e assim ele conseguiu uma mínima brecha para vencer ela. E ainda assim ele venceu usando um truque, e não porque ele dominou ela. O estilo único e poderoso de Ficel rivaliza com a Lúcia e Selena segundo o próprio Beryl, e vendo isso, ela é sem sombra de dúvidas mais talentosa que as duas. Ela é poderosa sim após dividir seu foco e talento entre espada e magia. Imagine se ela passasse esses anos todos treinando apenas uma coisa, focando ou na espada ou apenas na magia. Ela seria um monstro absurdo neste exato momento. Em quarto lugar, eu coloco Rose, que é uma mestra na defesa. E nós não conhecemos tanto assim de Rose porque ela apareceu bem pouco na obra até o momento, mas sabemos algumas coisas. Ela é extremamente focada na defesa, que é a sua especialidade. Rose treinou com Beryl por pouco tempo antes de voltar para o seu país, onde após voltar, em pouco tempo, ela se tornou a tenente, que é a segunda em comando dentro da Ordem dos Cavaleiros do seu reino. Ou seja, ela é como se fosse o Heimblitz do seu reino, e ela é muito forte. Seu estilo é especializado em defesa e contra-ataque, que é o mesmo estilo do próprio Beryl, e por isso as técnicas que ela aprendeu no dojo servem muito bem para ela, porque ela tem o mesmo estilo que o seu mestre. Rose tem uma defesa extremamente sólida e durável, sendo realmente uma defesa inexpugnável, que é uma defesa que sinceramente eu não vejo nem a Lúcia nem a Selena conseguindo quebrar. Ela pode não ser mais forte do que elas, mas a sua defesa aguenta seus ataques
perfeitamente. Em quinto lugar, eu coloco o 100, que embora esteja em quinto lugar, de forma alguma ele é fraco, ok? O 100 é muito poderoso. 100 treinou com Barrel até se formar, aprendendo tudo o que podia com seu mestre e fazendo pleno uso disso ao sair do dojo. Ele se tornou um aventureiro que subiu até o terceiro rank mais alto do mundo, que é o Oceano, mas na verdade ele tem a força de um rank 2. A única razão que o 100 ainda é rank Oceano é porque ele deixava as outras pessoas tomarem créditos por seus feitos, mas se não fosse por isso, ele estaria no segundo ranking mais alto da guilda, estando atrás apenas de Selna e de aventureiros classe negra. Então o 100 de forma alguma é fraco, o cara é o bicho. E ele, diferente dos outros, não tem uma grande especialização de combate. A especialidade dele é o que o Barrel ensinou pra ele, e é isso que ele poliu e afiou. Ele é um espadachim simples que parece com seu mestre, porém ele tem uma grande experiência após passar tantos anos como aventureiro e crescer como aventureiro. Ele é maduro e aprimorou seu estilo até ser suficiente para que ele virasse um mestre no dojo de Barrel. Afinal, eu tenho certeza que o Mordeia, o pai de Barrel, nunca daria o dojo para alguém que não é digno desse dojo. E o 100 é digno, o cara é forte. Embora ele seja um cara normal, ele é alguém que o próprio Hendrix ficou animado de conhecer, mostrando a proeza marcial de 100 e o renome dele. Definitivamente, ele não é fraco como muitos pensam. Em sexto lugar, eu coloco a Kurune. E sim, eu coloquei ela aqui embaixo, mas isso não significa que ela é muito fraca, é apenas que comparado com os outros, ela fica pra trás. Kurune, embora tenha treinado desde cedo com Barrel, não chegou a concluir seu treinamento, porque ela saiu do dojo para ir fazer o teste para entrar nos cavaleiros, e quando ela conseguiu entrar na ordem, ela ficou na ordem, então ela não terminou oficialmente seu treino, por isso ela não aprendeu tudo o que podia aprender. E embora seja uma cavaleira da ordem, podemos ver que ela não é uma das mais poderosas não. Ela já perdeu para outras pessoas que não são o Hemblitz e a Lúcia, mostrando que outros cavaleiros têm a mesma força que ela, então ela não é a mais forte de forma alguma. A maior força de Kurune é sua força física monstruosa. Ela pode usar para matar monstros com apenas um ataque ou parar monstros com suas mãos nuas. Isso mostra que ela tem um poder latente incrível. Mas é aquilo, não adianta ser forte, porque não importa o quão forte você é, se você não acerta seu inimigo, ele não vai morrer. Ao trocar para a espada grande Zweihander, ela melhorou consideravelmente, conseguindo usar melhor a sua força e aumentando seu alcance, o que a deixou mais poderosa e, claro, mais habilidosa. Porém, ainda assim, Kurune precisa praticar bastante para ser familiar com essa espada, e claro, para se tornar mais forte e rivalizar com aqueles acima dela. Um grande exemplo é que, em força física, ela com certeza é mais forte do que o 100, porém, ele ainda venceria ela sem sombra de dúvidas, porque ele é muito mais habilidoso do que ela. Então é aquilo, a habilidade com a espada conta muito, e a Kurune, embora forte fisicamente, não é tão poderosa assim. Então temos Warren em sétimo lugar, e ele é um caso complicado. Eu estou colocando ele aqui por não sabermos muito bem a força dele, porque ele não é um lutador, ele é um nobre, e por isso ele não luta e nós não vimos ele lutando até agora. Mas sabemos que o Warren é da geração de Alúcia e de 100, e ele é bem próximo da Alúcia inclusive, sendo um parceiro dela. Sabemos que ele concluiu o seu treino com Barrel, então ele estudou todos os anos o suficiente para aprender tudo o que ele podia aprender, e o próprio Barrel diz que ele é um espadachim bem decente, ou seja, ele não é fraco, ele não é horrível, ele é uma pessoa muito boa na espada. Então por causa disso, eu colocaria ele acima de Kurune, porque a habilidade é o que conta. Mas como nós não vimos ele lutando, ele em ação, e porque ele não luta com frequência porque é um nobre, eu vou colocar ele embaixo de Kurune. Porém, ele pode muito bem estar acima dela porque ele é muito habilidoso segundo os outros. E então chegamos os gêmeos Klein, que eu vou deixar juntos em oitavo lugar. Ambos são discípulos de Barrel e mais tarde de 100 quando ele assumiu o dojo. E sim, eles ainda estão estudando no dojo, porém eles são bem fortes. Os dois treinam há um bom tempo e de acordo com o próprio Barrel, tem um talento genial, tanto que uma delas é tão talentosa quanto a própria Selna, então isso significa que ela vai ficar muito grande no futuro. Dentre os gêmeos, o irmão mais velho, Edel Klein, possui um estilo de esgrima bem suave e tem um claro fluxo, e com isso ele é mais forte que a sua irmã mais nova. Já Adel, por outro lado, é extremamente agressiva e selvagem em seu estilo de combate, lembrando muito a forma como a Selna luta. Ela tem uma clara força de vontade e presença no campo de batalha. Os dois, embora alunos, são bem fortes o bastante para o próprio Barrel reconhecer eles, e como eu disse antes, embora sejam alunos, eles são bem talentosos e poderosos, eles são bem afiados e habilidosos. Em nono lugar, eu vou colocar o Baldo, e sim, eu coloquei ele abaixo dos gêmeos por um grande motivo. Primeiro que Baldo só teve aulas com Barrel por um único ano, enquanto os gêmeos treinam
treinaram há anos. Ele só teve aula por 1 ano para entender melhor a espada e a experiência de ser um espadachim, ao lado de conseguir feedback de outros alunos sobre como é ser um. Isso porque ele não é um espadachim, ele é um ferreiro. Baldur não é um lutador, ele foi aprender com Beryl para se tornar um melhor ferreiro. E é justamente o que aconteceu. Hoje em dia ele é um ferreiro renomado. Mas, por causa disso, ele não é um combatente. E definitivamente os gêmeos derrotariam ele, na minha opinião. E em 10º lugar temos Millie, a filha de Beryl. E ela é alguém com um grande potencial, sem sombra de dúvidas. Mas ela é muito fraquinha ainda. Millie tem uma magia muito poderosa que vai crescer muito bem. E o próprio Beryl vê o talento para a espada nela. Então ela pode muito bem ser uma outra Ficel no futuro. Não é à toa que ela treina com a Ficel agora. Ela está seguindo diretamente os passos da própria Ficel, treinando espada e magia ao mesmo tempo. Mas é aquilo, Millie começou a treinar em ambas as áreas recentemente. E portanto ela ainda vai demorar bastante para ficar mais forte. E assim, no momento, até o Baldur é mais forte do que ela. Por isso a Millie fica por último, mas definitivamente a Millie tem um grande futuro pela frente, tá? Deem uns 5, 6 anos que ela vai ser um monstro absurdo. E esse, meus amigos, é o meu ranking dos alunos do Beryl, do mais forte para o mais fraco. E o que vocês acharam disso? Concordam? Porque eu tenho quase certeza que isso aqui é muito real. Comentem sua opinião, se você concorda comigo, se você mudaria alguma coisa ou se você discorda de mim. Comentei que eu quero saber a sua opinião também. Se quiser mais Katainaka-no-san, aqui eu te conto sobre por que as pessoas querem tanto casar Beryl e quem são as pretendentes dele atualmente. Não se esqueça de se inscrever no canal para me apoiar e deixe o gostei aí para ajudar o vídeo. Agora, fui.